Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Jesus, ele vai apresentar um Deus diferente do que o hebreu estava acostumado. O hebreu vai dar alguns nomes a Deus: Rafá, Jiré, Elion, El Shaddai, Chamá, Sabaô. Cada nome desse vai significar uma coisa. O Senhor é nossa bandeira, o Senhor é o general de batalha, Ele é o Senhor que me cura, é El Shaddai, o Todo-Poderoso. Cada nome com seu significado. Mas Jesus, ele vai ter o trabalho e a dedicação e o empenho de apresentar um Deus que o hebreu ainda não conhecia, um Deus na figura de Pai. E ele teve trabalho. Foi difícil para aquela mente religiosa, para aquela mente que estava acostumada a visualizar o Deus da transcendência, o Deus da distância, o Deus do intangível, o Deus que não podia ser tocado, o Deus que a pessoa tinha que ficar longe do arraial e vigiando se a nuvem ia ou não descer, se a fumaça, se a Shekinah ia ou não descer em cima do tabernáculo. Então eles estavam acostumados com esse Deus da distância, com esse Deus que falava com o profeta, que falava com o sacerdote, mas que não falava na coletividade. Então eles demoraram a perceber isso. E Jesus vai ter trabalho para explicar que Deus é Pai. Pai que abraça, Pai que acolhe, Pai que perdoa. Os religiosos da época de Jesus, os fariseus e os escribas, os chefes da sinagoga, os maiorais do templo, os religiosos, tiveram um problema de entender um Jesus que, se dizendo Filho de Deus, que se dizendo puro, que se dizendo santo, comia com pecador. Entrava na casa deles, batia papo com eles e convivia de boa, abertamente, não se mantinha distante deles. Eles tinham problemas em entender esse Jesus, por exemplo, que ia parar na casa de Zaqueu, camarada que era conhecido como um ladrão, um roubador de impostos. Camarada me para bater papo com uma mulher que acabou de ser pega em ato de adultério e fala de ainda vai bater papo, ainda fala de perdão para ela ainda. Ó, que loucura. Religiosos que eram santos demais, que eram puros demais, que eram, não entenderam quando Jesus falou de amor. Santos demais que eram, puros demais que eram, não entenderam quando Jesus falou de perdão. Presta bem atenção. É para esse que ficou em casa que Lucas 15 está sendo escrito. Irmãos, o que ficou dentro de casa fica bicudo quando o irmão volta. Ele não entendia nada. Que festa é essa, pai? Teu irmão estava morto. Como assim? Gastou tudo que tinha, arrumou uma bagunça lá fora, voltou duro, sem um tostão no bolso. E o som da festa para ele. E o irmão que ficou dentro de casa não consegue entender uma frase do pai. Qual frase? Meu filho, teu irmão estava morto e reviveu. Teu irmão estava perdido e foi achado. Ele não foi capaz de entender essa frase do pai. O que ficou em casa não se reporta ao pai, o chamando de pai em nenhum momento. Pode ler a partir do verso 25. O que ficou em casa não fala com o pai, o chamando de pai. E também não chama o que voltou de irmão. Lê o texto, ele não chama o pai de pai e não chama o irmão de irmão. Ele fala assim: te sirvo há tantos anos, tu nunca matou um bezerro para mim. O pai falou assim: ô, pancada da cabeça, a boiada está aí. Era só pegar e fazer a festa. Não estou entendendo o motivo da confusão. Não era só pegar um bezerro e matar. Era tudo teu. Ele não entendeu que era tudo dele. Era tudo teu, cara. Não era só pegar e matar. Ele fala: eu te sirvo e tu nunca matou um boi para mim. E quando ele vai falar do irmão, ele fala assim: esse teu filho
Para quem que Jesus está falando? Para religiosos, para gente santa demais, para gente pura demais, para gente que bateu no peito e falou assim: cheguei no ápice do relacionamento com Deus. Que Deus nos livre e nos guarde desse dia, quando a gente acha que já leu o que tinha que ler, que já ouviu o que tinha que ouvir, que já aprendeu o que tinha que aprender, que já ficou santo tanto que tinha que ficar. Que Deus nos guarde desse dia, porque o conselho da palavra de Deus é: aquele que acha que está em pé, aquele que cuida estar de pé, olhe para que não caia. Quem entende o que Deus diz amém. Nesse dia que ele olha para um tacho de alfarrobas e deseja comer o que um porco está comendo, ele fala assim: peraí que eu tenho casa, eu tenho pai, eu sou filho. Não, tem empregado na casa do meu pai que come coisa muito melhor do que essa que está aqui na minha frente. Ele fala assim: não, levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: pai, eu pequei contra o céu e perante ti, já não sou mais digno de ser tratado teu filho. Faze-me como um de seus jornaleiros ou um de seus trabalhadores. Tem 2 pontos dessa parte da história que eu quero chamar a sua atenção. A primeira parte desse momento da história que eu quero chamar a sua atenção é quando o pródigo faz uma conta de méritos. Eu pequei, eu errei, eu falhei, logo o pai não me ama mais. Essa foi a conta que o pródigo fez. Não vai me receber, não vai me acolher como filho. Pequei, falhei, errei, logo o pai não me ama mais. Deus não te ama porque você anda certinho com suas coisas. Andar certinho com as suas coisas é um conselho que Ele te dá. Anda na minha presença e ser perfeito, é um conselho dele para você. Mas não é por isso que Ele te ama. Quem entendeu diz amém. Ele te ama porque Ele é bom. Porque se Ele decide deixar de me amar toda vez que eu falhar, quando é que eu vou ser amado? Se Deus decidir parar de me amar toda vez que eu pecar, quando que eu vou ser amado? Ele me ama porque todo amor reside nele. Ele me ama porque toda bondade reside nele. Ele me ama porque toda graça e toda misericórdia reside nele. Ele me ama quando eu o odiava. Ele me ama desde o tempo que eu fazia coisas que o desagradavam. Ele já me amava. Uou. Ele me ama desde quando eu era pobre, cego, nu, maltrapilho, fedido, largado. Ele me ama desde sempre. Ele me ama por causa dele, porque Ele é amor. Se você for fiel, Ele é fiel. Mas se você for infiel, Ele continua fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Eu não estou te dando um conselho a permanecer na vida que tu vive. Quem está entendendo diz amém. Eu não estou te dando um conselho para continuar vivendo numa vida de erro, numa vida de pecado. Eu só estou afirmando pela palavra de Deus que não é o que você faz ou deixa de fazer que faz Deus te amar mais ou Deus te amar menos. Você é amado por causa dele, porque toda bondade reside nele, porque todo amor reside nele. Quem pode dar um aplauso para Jesus essa noite? E a gente quer que coisas novas aconteçam, repetindo as mesmas coisas. Levantou-se e foi. Fica imaginando aquele moço no meio do caminho, repetindo: pai, pequei contra... Oh, glória a Deus. Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Se o senhor conseguir arrumar um emprego para mim na portaria, como jornaleiro, ou alguma... Não, eu fico imaginando aquele moço arrazoando, pensando coisas, porque diz o texto que caiu a ficha, que ele caiu em si. E diz o texto que de longe o pai viu ele chegar. Outra coisa que eu me permito dizer é que esse pai deve ter passado alguns dias naquele bendito portão, naquela ponta de estrada,
Oh, glória! Na expectativa, é hoje que ele volta, é hoje que ele volta, é hoje que ele volta. Eu me permito pensar, não está escrito no texto, e todos os dias o pai se punha ao portão. Não, não está escrito, mas eu me permito pensar que por dias a fio aquele pai ficou. É hoje que ele volta. Oh, glória! É hoje que ele volta, é hoje que ele volta, é hoje que ele volta, é hoje que ele volta. Diz o texto que o pai o viu de longe e correu. Não foi o filho que correu. O texto diz que o pai correu para dar um abraço gostoso no garoto. Dá um aplauso para Jesus. Dá um aplauso bem forte. Dá um aplauso bem forte.